Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica e venho pedir pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha edificando a tua igreja, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, hoje retornamos ao livro de Esdras. Deixa eu situar vocês na história. No último capítulo de Esther, nós vimos a festa que foi instituída aos judeus, a festa do Purim, que ela é comemorada até hoje em Israel. Qual era o ano daquela festa, quando ele foi instituído? 473 a.C., 5 séculos antes da vinda do Senhor. E o que acontece? A história nos mostra o seguinte, que Mardoqueu e Esther fizeram parte do governo persa. A história nos ensina também que no ano de 469, 4 anos depois do Purim, o rei Artaxerxes, o rei Xerxes, Assuero, marido de Esther, foi assassinado no seu quarto. Qual foi o destino de Mardoqueu e de Esther? Nós não sabemos, não existe registro. Nem na tradição judaica, não existe nada descoberto na arqueologia, nós não sabemos como que Esther morreu. E não sabemos também como que Mardoqueu morreu. Agora, o que acontece? O Império Persa, em 469, entrou em guerra civil. E Artaxerxes, filho de Xerxes, provavelmente filho daquela primeira rainha, Vasti, aquela que negou entrar diante da presença do rei, aquela que foi banida da presença do rei, e aquela que deu lugar a Esther como rainha. Sim, a tradição mostra que Artaxerxes era filho dessa Vasti. E ele assume o trono da Pérsia em 465 a.C., 8 anos depois do Purim. Quer dizer, os acontecimentos muito próximos, nós estamos vindo numa sequência. E aí o que acontece? Em 458 a.C., 7 anos depois assumiu o poder, Esdras vai entrar na história. Esse personagem tão importante, que dá nome ao livro de Esdras. Só que até agora, nos 6 primeiros capítulos de Esdras, ele não aparece. Ele só vai aparecer na história. Por quê? Como é a cronologia do livro de Esdras? A história começa em 539 a.C., vai até 515 a.C., quando o templo é reconstruído. E aí passam-se 57 anos até Esdras. 458. E aí Esdras entra na história. Quem é esse Esdras? Esse Esdras é um intérprete da lei. Ele é de uma família sacerdotal, uma família extremamente importante. Esdras é conhecido como o segundo Moisés. Ele era um homem extremamente capacitado, um homem de muitos talentos. Inclusive, existe a hipótese de que quem escreveu primeiro Crônicas, segundo Crônicas, e o livro de Esdras e o livro de Neemias foi o próprio Esdras. Ele era um homem de muitos talentos. Nós vamos ver a partir de agora que ele era um homem que tinha uma reputação diante até do governo persa, que não era qualquer um que tinha a reputação desse homem. E é bem justa esse título que ele tem de O Segundo Moisés. O que ele vai fazer na história a partir de agora é um divisor de águas.
Israel está de um jeito até a chegada de Esdras. E a partir da chegada de Esdras, o país vai começar a se modificar. O culto a Deus vai ser restaurado plenamente. A obediência à lei vai ser restaurada plenamente. E é isso que nós vamos começar a ver a partir de agora. Curiosamente, o que nós percebemos? Deus sempre atuando no governo do seu povo. A autoridade política aqui é o rei Artaxerxes, filho de Assuero. Mas a autoridade espiritual está nas mãos de Esdras. E principalmente nós vamos continuar vendo a mão do nosso Deus guiando todas as coisas, segundo o seu plano, segundo o seu propósito. Amém? Vamos lá. Esdras, capítulo 7. E a água foi arrebatada. Aqui atrás. Versículo 1. Deixa eu tomar um gole de água. E passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissuã, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, e o sumo sacerdote. Esse Esdras subiu de Babilônia, e era escriba hábil da lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Até aqui, veja que interessante. Por que aparece essa pequena genealogia? O escritor está mostrando quem é Esdras. Primeira coisa, Esdras é descendente direto de Arão. Não apenas isso, Esdras é descendente direto de Finéias, de Eleazar, dois sacerdotes extremamente importantes. Não apenas isso, ele faz parte da família de Zadok, um dos sacerdotes mais consagrados da história de Israel. Ele vem de uma linhagem de homens de Deus extremamente consagrados no serviço do templo. Aí você fala, nossa pastor, com uma família que nem essa, não é à toa que Esdras é o segundo Moisés. Afinal, com tanta gente de Deus na família, é lógico que Esdras ia ser um homem de Deus. Certo? Não, errado. Ninguém é homem de Deus por genealogia, porque olha que interessante. Esdras era bisneto, tataraneto de Seraías. Quem foi Seraías? Seraías foi um dos piores sumos sacerdotes da história de Israel. Ele era o sumo sacerdote quando Nabucodonosor, em 586 a.C., veio, destruiu os muros de Jerusalém, botou fogo no templo, levou o rei Zedequias, levou a nobreza para a cidade de Ribla, na Babilônia. Na cidade de Ribla, ele mata os filhos do rei Zedequias, cega o rei Zedequias, leva preso, mata todos os príncipes de Israel e mata esse terrível sumo sacerdote. Que, inclusive, esse tataravô de Esdras foi um dos camaradas que fez oposição ao profeta Jeremias. Foi um dos camaradas que fez de tudo para criar problema para Jeremias. Então, o que nos mostra? Olha que interessante. Uma genealogia maravilhosa. Só que Deus não tem netos. Tanto pode dar boa coisa como Finéias, como Zadok, como Esdras, como pode dar uma tranqueira, como Seraías. Nós não sabemos o que Deus vai fazer com os nossos descendentes.
Agora, nós sabemos que os nossos descendentes podem olhar para trás e podem falar, olha, o meu avô, a minha avó, o meu bisavô, a minha bisavó, era um homem e uma mulher de Deus. E eles serviam a Deus de toda sinceridade, de todo o teu coração. Um dia, se o Senhor Jesus não voltar, a nossa história vai ser contada para os nossos descendentes. A grande pergunta é, você vai querer ser lembrado como um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, um Zadok, alguém que fazia a obra de Deus, alguém que era atuante, alguém que dedicou sua vida. Ou você vai querer ser lembrado que nem o Seraías, que não valia nada, não valia a água que bebia. Você realmente não sabe o que vai acontecer com seus descendentes. Mas como você vai ser lembrado? Você tem como mexer. E eu vou te falar uma coisa bem séria, meu amor, meu irmão. De acordo com o compromisso que você tem com a obra de Deus, na igreja, na sua vida, na sua família, é dessa maneira que você vai ser lembrado. Conselho sábio, pessoa que busca a presença de Deus, conhecedor da Bíblia, frequenta uma igreja bíblica, ama o Senhor, faz o que está ao seu alcance. Com certeza seus descendentes vão olhar. O meu avô, a minha avó, meu bisavô, minha bisavó, era um homem e uma mulher de Deus, no qual eu me espelho. Foram exemplos para mim e com certeza agora estão descansando com o Senhor. Deus é um Deus de gerações. Cabe a nós a responsabilidade de trazer a presença de Deus para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa descendência. É uma responsabilidade nossa, a qual nós vamos dar conta a Deus. O dia que estivermos cara a cara com Jesus. Amém? Vamos seguir. Mais um detalhe. O versículo 6 nos fala o seguinte, que o rei tinha dado tudo o que Esdras pediu. Olha que interessante, o versículo fala que o favor do Senhor estava com Esdras. Veja que interessante. Nós viemos de 10 capítulos do livro de Esther. O livro de Esther é um dos livros que mais você vê o mover de Deus. Só que não é citado no livro de Esther o nome de Deus. Imediatamente, quando a história volta para cá, o nome de Deus volta a ser citado. Mas você vê a mesma coisa. A mão poderosa de Deus atuando. Veja que interessante, irmãos. Esdras era de uma família de sacerdote. Sacerdote trabalha onde? No templo. A pergunta é, o que Esdras estava fazendo em Babilônia? A pergunta é, se você está longe da igreja, se você está longe do ministério, se a sua família anda longe do Senhor, o que você está fazendo da sua vida? Perdendo tempo? Perdendo tempo com bobagem? Perdendo tempo com potoca? Perdendo tempo com diversão vã? Perdendo tempo com aquilo que não é pão? Olhando para o seu próprio umbigo, olhando para os seus próprios afazeres, e a vida passando debaixo dos seus olhos. O que você está fazendo em Babilônia? Babilônia não é o seu lugar, como diz aquele louvor antigo. Alguns vão lembrar, chora Israel, Babilônia não é o seu lugar. Não é o nosso lugar. Nosso lugar é na casa do Senhor, servindo a Deus, de todo o coração, de toda a nossa força, trazendo a presença de Deus para os nossos lares. Amém? Vamos seguir. Versículo 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus,
no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano desse rei. Veja que interessante, gente. Deus levanta aqui uma equipe de funcionários do templo. Deus levanta sacerdotes, Deus levanta levitas e Deus levanta os netineus. Os netineus eram os porteiros, aqueles que cuidavam de todo o serviço da casa de Deus. Olha que interessante, Jerusalém já estava restaurada politicamente. Zorobabel, quando voltou, ele era o governador. E ele fez o papel dele. As cartas do rei Dario, quando chegaram em Jerusalém, fizeram o papel dela e o templo foi reconstruído. Só que mesmo com o templo reconstruído, a adoração e o louvor não estavam fluindo plenamente. Deus está levantando uma geração aqui para o serviço do reino. Deus está juntando pessoas para fazer a obra de Deus. E nós vamos ver nos próximos capítulos que não foram muitos. Em torno de umas 1.500 a 2.000 pessoas que foram levantadas nessa leva. Havia mais de 1 milhão no exílio. Que quando houve o chamado para ir fazer a obra, não responderam. Nós estamos falando da casa do 1 milhão. E em torno de 2, 3 mil pessoas é que vão fazer parte desse êxodo de retorno. Aonde que estão os outros? Fazendo o quê? Cuidando do quê? Porque lugar de povo de Deus, em dias do Antigo Testamento, é na terra prometida. É ocupando o território que Deus deu a Abraão, o pai do povo. Da mesma maneira que lugar do povo de Deus na nova aliança é na igreja, fazendo a obra, cuidando de sua família, trazendo a presença de Deus para sua família. Esse é o papel do povo de Deus na nova aliança. Hoje nós não temos terra, mas nós temos pessoas que foram colocadas debaixo do nosso cuidado para estarmos nutrindo, cuidando, levando para Deus. Da mesma maneira, até hoje, tem muita gente que diz que serve a Deus, mas não está nem aí para as coisas do Senhor. Está enganando a si mesmo. Porque as nossas atitudes e aquilo que eu gasto o meu tempo mostram quem de verdade é o primeiro na minha vida. Não venha me dizer que Deus é o primeiro na sua vida se Ele não é o primeiro no seu tempo, se Ele não é o primeiro na sua prioridade. Você está enganando a você mesmo. Se o que eu estou falando é verdade, é hora de parar para pensar. É hora de parar para rever situações e prioridades, enquanto é tempo. Amém? Vamos seguir. Versículo 9. Pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha que interessante, irmãos, a viagem era de 1.500 quilômetros. Por quê? Porque havia o deserto entre a Babilônia e o reino de Israel. Então eles tinham que fazer a volta, eles tinham que viajar para o norte e fazer a volta. Sabe o que é você viajar 1.500 quilômetros a pé? Em 4 meses, eu fiz a conta. Eles tiveram que marchar 10 quilômetros dia, todos os dias. Faça chuva, faça sol. Carregando toneladas de metais preciosos e utensílios.
Nós vamos ver isso na próxima página. Só de ouro. Eles carregaram 3,5 toneladas, só de ouro. Numa estrada perigosa, cheia de ursos, cheia de chacais. Chacal é uma espécie de um lobo. Cheia de assaltantes. E nós vamos ver na próxima palavra, sem um exército para proteger. Aí você fala, irmão, esse Esdras é louco. Não, ele não é louco. Apesar de todo crente consagrado ser chamado de louco, de fanático, Esdras é alguém que inclinou seu coração para Deus, é o que a Bíblia ensina. Colocou Deus em primeiro lugar no seu coração. É o que a Bíblia nos mostra. E quando você coloca Deus em primeiro lugar no seu coração, não existe sacrifício que você não possa fazer. Nada é pesado. Quando fazer a obra de Deus, quando buscar a face do Senhor, começa a ficar pesado. Meu irmão, acorda. Tem algo errado com a sua fé. Você está com prioridades erradas. O exemplo bíblico mostra exatamente o oposto. Quando você coloca o seu coração para servir a Deus, você caminha a segunda milha, você faz sacrifício, você se esforça. Hoje em dia, se fala muito de liberdade. Irmãos, liberdade não é apenas fazer aquilo que você gosta. Vou te falar uma coisa que talvez você nunca ouviu. Se você faz apenas aquilo que você gosta, você é um escravo. Ah, pastor, essa eu não entendi. Você é escravo da sua própria vontade. Se você chegou aonde você chegou na vida, é porque houve épocas em que você fez aquilo que você não queria. Você acordou cedo, foi trabalhar sem vontade. Você fez coisas as quais você não queria fazer. Por quê? Para pagar um preço. Porque você tinha um alvo. Ou você acha que servir a Deus vai ser sempre festa, brigadeiro, coxinha, churrasco, pizza. Servir a Deus vai exigir em algum grau você fazer coisas que te desagradam, coisas que vão exigir esforço. Agora, se o seu coração é voltado para o Senhor, é voltado para a obra dele, se ele de verdade é o primeiro, você vai fazer o que tem que ser feito. Isso é algo que você tem que pensar lá no seu travesseiro. Você e Deus. E não adianta enganar, porque Deus sabe tudo aquilo que vai do seu coração. Amém? Vamos seguir. Versículo 11. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Fazer uma pausa aqui. Primeira ordem do rei. Todo aquele que quiser voltar, vai. O rei está liberando. O que o rei está dando aqui? Uma ordem política. Vocês estão livres, vocês não estão presos. O governo persa está dando liberdade de vocês retornarem a Jerusalém. É um aspecto político. Que mais? Versículo 14. Deixa eu tomar um golinho de água. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que acharem em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecem para a casa do seu Deus, que está em
Jerusalém. Até aqui, fazer uma pausa. Olha que interessante, irmãos. Esse rei aqui parece até crente falando. Ele sabe quem é o rei verdadeiro, ele sabe onde habita o rei verdadeiro, e ele sabe que o Deus verdadeiro, e ele sabe que o Deus verdadeiro é adorado no templo em Jerusalém. O que ele está fazendo aqui? Ele está providenciando tudo. Primeiro ele dá uma ordem política. Agora ele está dando os recursos financeiros e a logística para a restauração completa da obra no templo, da adoração no templo. Irmãos, Deus provê tudo aquilo que é necessário para a sua adoração, para o seu culto. Desde o mais simples grupo cristão, aquele grupo cristão que em países distantes funciona debaixo de uma árvore, até o grupo cristão mais sofisticado e mais capacitado financeiramente. Todo esse recurso vem do Senhor. Agora, o principal recurso, você não pode comprar com dinheiro. Jesus nos ensina, é chegada a hora dos verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. E é esses que Deus busca. Está lá no Evangelho de João. Ser um verdadeiro adorador é uma dádiva dada por Deus. Ele tira o nosso coração de pedra, nos dá um coração de carne. A partir dali, a consequência, eu vou amar a Deus de todo o meu coração. Sintoma de alguém salvo. Ele busca a Deus de todo o seu coração. Essa é a marca de alguém que nasceu de verdade, da água e do Espírito. É um verdadeiro adorador de Deus. O resto é religião vazia. Não tem poder para salvar. Se você não nasceu da água e do Espírito, não é um verdadeiro adorador, você é um carregador de Bíblia, cantador de hino, frequentador de igreja, que assim que você morrer, você vai acordar no inferno. Pela eternidade. Porque no céu só vai ter gente salva de verdade. Nascida de Deus. Do poder do Senhor e da obra da cruz do Calvário. Amém? Seguindo, versículo 17. Portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de alimentos e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do restante da prata e do ouro, e fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém, e tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Até aqui, veja que interessante, vamos começar de trás para frente. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês, nós não sabemos se Artaxerxes foi salvo. Mas vou te falar uma coisa que eu penso, alguns teólogos pensam, pode ser que nós vamos chegar lá na eternidade e vamos ver Artaxerxes. Porque o que ele coloca nessa carta aqui dá sinais de alguém que conhecia o Senhor, que sabia das verdades bíblicas. E olha, um dos sinais de que Artaxerxes sabia do Deus do céu, primeiro, ele sabia da importância da adoração. Segundo, ele sabia da importância do sacerdócio levítico. Terceiro, ele meteu a mão no bolso para abençoar a obra. Os irmãos sabem que nós somos contrários, nós somos inimigos do maldito falso evangelho da prosperidade. Ninguém serve a Deus por causa de dinheiro, a gente serve a Deus porque Ele é Deus. E se eu comi hoje, eu tenho uma cama para dormir, tenho uma roupa para vestir, tá 10. E eu conheço a vida de todo mundo aqui tem bem mais que isso. É tudo milionário. Tudo milionário. Entendeu?
Agora, quando o seu bolso se converte, é um sinal forte. O camarada meteu a mão no bolso para suprir a adoração do templo, mostrando que ele tinha uma prioridade correta e que era uma pessoa prática. Precisava de cordeiro, precisava de carneiro, precisava dos novilhos que iam ser sacrificados, todo o sistema de sacrifício. Tudo isso custa dinheiro. Ele não apenas devolveu o que estava lá em Babilônia ainda, que não tinha sido levado por Zorobabel 80 anos antes. Ele devolveu o restante e ainda colocou mais dinheiro. Irmãos, não é problema para Deus colocar dinheiro na nossa mão. Ele é dono do ouro e da prata. Problema para Deus é ser confiável que nem Esdras. Será que se fosse colocada toda essa grana na sua mão, você ia gastar na obra de Deus? É uma pergunta boa. Se o Senhor te der riqueza hoje, você vai usar ela para a glória de Deus? Um dos irmãos que eu estava consultando para essa palavra é o reverendo Tiago Lang, Sexta Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, um ótimo pastor, querido. E ele fala de um irmão lá de Belo Horizonte, milionário. Um irmão que passou fome de pequeno. E Deus enriqueceu grandemente esse irmão. A vida desse irmão era plantar a igreja. Ele usava toda a sua milionária fortuna para plantar a igreja. Nós não sabemos o nome dele, que o reverendo Tiago Lang poupou. Se Deus te abençoasse hoje, você ia usar para quê o dinheiro? Percebe que tem muita gente que Deus não pode abençoar, que se ele abençoar, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é sair da igreja? Na história da igreja a gente vê muito disso. Amém? Vamos seguir, versículo 21, que o texto é longo. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça, até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois, para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? 24. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros dessa casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem tributo, nem contribuição, nem renda. Vamos fazer uma pausa aqui, irmãos. Novamente, o que ele fala? Mandou dinheiro, mandou recurso do bolso. E falou para os governadores, olha, o que Esdras pedir, vocês vão dar. Não bastasse isso, isentou de imposto todo mundo que trabalhava na obra. Dinheiro dele, para ser usado por ele. Por isso que alguns teólogos interpretam que provavelmente Artaxerxes foi salvo. Porque a consciência que ele tem da posição de Esdras, de qual era o serviço do templo, do que era necessário, o compromisso com a obra. Irmãos, uma igreja é feita por pessoas. A nossa maneira de servir a Deus, primeiro, de maneira pessoal, em jejuns, em orações, no estudo das Escrituras, pessoal. E coletivo, servindo os irmãos em amor. Entendeu? A minha obra cristã passa pelo serviço aos irmãos em amor.
Toda essa turma aqui. Era o trabalho deles, eles estavam longe de casa. Todos eles estavam fazendo outro trabalho. Não existe templo em Babilônia. Só tinha o templo em Jerusalém, eles só podiam servir em Jerusalém. Ah, pastor, havia sinagoga, sim, mas eram poucas. E a sinagoga era pequenininha, algo que parecia como igreja aqui, como nós. Não tinha esse serviço todo. Olha que interessante. Eles abriram mão da sua vida em Babilônia, eles abriram mão do seu trabalho em Babilônia, foram fazer a obra de Deus. Por consequência disso, sem esperar troca, foram abençoados. Nós não fazemos troca com Deus. Deus não nos abençoa porque você deu os trocados a mais na igreja. Deus abençoa porque Ele é bom, porque Ele cuida dos seus filhos. E quando Ele coloca algum dinheiro no seu bolso, 2 Coríntios capítulo 8 e 9 ensina o seguinte, que Ele coloca esse dinheiro para você investir na obra. Entendeu? É isso que a Bíblia ensina. Mas Ele nos abençoa porque Ele é bom, não é supermercado, não é troca, não é loteria. Essa turma aqui abandonou o que estava fazendo. Eles tinham outras atividades em Babilônia. Irmãos, eu pergunto, se 1 milhão ficou na Babilônia, e 997 mil ficaram na Babilônia, e 3 mil voltaram para Jerusalém, que era a terra da promessa, será que os 997 mil estavam contentes na Babilônia? Contente como? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Olharam só a grana. Quero saber o que aconteceu com eles quando Alexandre o Grande, 130 anos depois, ia varrer o Império Persa, passando a fio de espada a todo mundo. E só poupando Jerusalém. É algo para se pensar. Percebe? Seguindo, versículo 23. Não, me perdi. Peraí. 23, não, 25. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além rio, a todos os que sabem a lei, as leis do teu Deus, e ao que não as sabe, lhes ensinarás, e todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, será julgado prontamente, quer seja morte, quer desterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Olha que interessante, irmão. Um rei pagão, de uma família que adorava Zoroastro, um demônio pagão, ordenando que se ensinasse a palavra de Deus, que reforçasse aquilo que sabe. Não, pastor, a minha família, ela conhece a palavra de Deus. Meu filho, quando nós vamos almoçar, ele ora bonitinho. Tem que ver que gracinha aquela criança. Ele conhece os 2 mandamentos de Jesus. Ah, é? Legal. A Bíblia manda ensinar mais ainda para ele. Sua família conhece a Deus? Que bom. Tem muito a aprender ainda. Não pensa que porque você leva seu filho para a igreja, você leva sua família para a igreja quarta e domingo, é o suficiente. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a orientação de Paulo no Novo Testamento. O verbo está num tempo contínuo. Sabe até quando você vai conhecer a Deus e é sua responsabilidade nutrir sua família com a sabedoria de Deus? Até morrer ou ser arrebatados. Esse é o seu papel. Agora, se você está no começo da caminhada, você vai encaixar no segundo
Segundo o povo, aquele que precisa aprender, não tem problema, Deus é justo. E Ele sabe lidar com cada um, com equilíbrio e justiça. Agora a pergunta é, você quer aprender? Esse é o seu projeto de vida? E nós estamos falando aqui de projeto de vida. Os camaradas arrancaram o trabalho deles com raiz e tudo. É como se saísse daqui e fosse morar no Amazonas. Para fazer a obra de Deus. Porque quem voltou aqui, a maioria, era tudo funcionário do templo. Foi a Crentolândia que voltou aqui. Percebe? Abriram mão do seu emprego. Pastor, eu sou diretor de empresa, como que eu vou fazer a obra? Pastor não tem nem salário direito. Se os irmãos não quiserem dar dinheiro na igreja, pastor morre de fome. Não, irmão, pastor não morre de fome não, porque quem sustenta o pastor é Deus. Deus não precisa do dinheiro dos irmãos. Ele, por sua bondade, ele aceita uma coisa suja que nem dinheiro, entrar como oferta na sua casa. É bondade pura. As pessoas matam por dinheiro. E Deus, na sua bondade, aceita que entre na sua casa. Deus não precisa de grana. Ele pode levantar sozinho um empresário aqui do Paraná e sustentar todas as igrejas de Pinhais. Morando bem, comendo bem. Por que ele não faz? Porque não é a vontade dele, porque se for, ele faz. Ele é Deus. Amém? E para encerrar, versículo 27. Palavras de Artaxerxes. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei. Aqui é a palavra de Esdras. Que tal inspirou ao coração do rei para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Veja, o capítulo termina com palavras de Esdras. Irmãos, quando a gente vê o mover de Deus, a gente se anima. Quando você se movimenta em direção da obra de Deus, Deus começa a mandar sinais. Por que ele faz isso? Porque ele conhece a nossa instabilidade emocional. Irmãos, se você age conforme a sua emoção, você é escravo da sua emoção, você é refém dela. Deixa eu te ensinar o princípio. Homens e mulheres de Deus não agem pela emoção. Porque se você agir pela emoção, o dia que você não está afim de vir para o culto, você nunca vai vir. Agora, se você age pelo que é correto, estando afim, não estando afim, você vem. Da mesma maneira que você trabalha, até quando você não está afim. Quando você não está afim, você deixa de trabalhar? Ah, hoje não vou. Só vou perder o dia de trabalho, o final de semana remunerado? Ah, não é nada. É assim que você faz? Se para um trabalho secular você não perde dia de trabalho quando não está afim, como deveria ser para servir ao Senhor? Percebe por que eu sou tão chato com questão de frequentar culto? Porque não é vir numa reunião religiosa. Nós estamos vindo aqui dar culto a Deus, aprender a palavra. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, o Senhor está presente, eu estou sendo ministrado aqui. Existe uma presença invisível do Senhor. É muito mais uma reunião, ler texto bíblico, cantar hino, cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e ir embora. Isso é religião. Eu estou falando de presença de Deus. É algo mais caro, é algo mais profundo, é algo mais precioso. E presença de Deus está, entre outros lugares, na casa do Senhor. No culto coletivo. Veja, se você não tivesse vindo hoje, você teria ouvido essa palavra? Provavelmente não. Ah, posso entrar na internet e pegar ela domingo à noite, quando ela for ser veiculada. Pode. Mas quem vai? Quantas vezes você perdeu o culto e você foi ouvir a palavra na internet depois?
Gente, presença de Deus é a coisa mais cara que tem. Presença de Deus anima, presença de Deus motiva, presença de Deus é cheia de graça. Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de objetivo, Deus é um Deus que usa o seu povo. E o nosso papel é alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, é o que salta do texto. Nós estamos vendo aqui um homem, nós estamos vendo uma geração de crentes que está abrindo mão do seu conforto, irmãos. Esdras era de família sacerdotal. Provavelmente ele tinha posses, ninguém é escriba da lei, se não for estudar desde pequeno. Para conhecer o que Esdras conhecia, para ter acesso ao rei, Esdras tinha entrevistas pessoalmente com o rei. Eu pergunto, um pé rapado que nem eu, vai ter acesso ao presidente da República? Só se for para ser preso, ó, já vai, entendeu? Percebe? Nós estamos falando de um homem de posses, um homem de importância. Frequentava o gabinete do rei. Só que ele tinha no seu coração, eu vou buscar a face do meu Deus. Existe uma obra a ser feita. E o que é mais legal, ele não deixou para outro fazer. Ele falou, o quê? Você é maluco, vou fazer eu. É que nem eu brinco, né? Quando nós estamos aqui no período de oração, irmãos, quem é abençoado é você que ora, não é quem recebe oração. É uma honra, pecadores como nós, entrarmos no Santo dos Santos sem ser fulminado e apresentar nossas súplicas e nossas petições. É uma honra. E aí eu fico fazendo conta para vir para a igreja, um pouco de oração, para ler Bíblia, para fazer as coisas. Irmãos, está na hora de mudar. Está na hora de consertar as prioridades. Está na hora de buscar a Deus de verdade. Segundo o seu propósito. Amém? Que mais que eu marquei aqui? Veja. Você tem o testemunho público de que você é confiável? Ou quando a turma passa perto de você, ela passa segurando a carteira? Se você pedir 10 reais emprestado, você paga? Você é alguém que o Senhor pode colocar um valor na sua mão e esse valor ser usado com fidelidade? Que mais que eu marquei aqui? Veja. É hora de parar para avaliar o cristianismo nosso. Deus sempre tem um novo tempo. Mas um novo tempo não pode ser algo poético. O novo tempo vem de novas posições, novas escolhas e novas diretrizes diante de Deus. Sem isso, é só conversa mole, é só papo furado, como o pastor gosta de dizer, é só conversa para boi dormir. E vai só enganar você. Agora, novas atitudes, novos objetivos e nova vivência, realmente, um novo tempo. E você vai ver o mover de Deus na sua vida e na sua família. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus.